Querido pároco, padre Ednei, queridos padres, diáconos, caríssimo senhor prefeito, povo de Deus aqui reunido, que bom, mais uma vez, anteontem estávamos juntos, ouvindo a palavra de Deus, acabamos de ouvir, a de hoje é a continuação daquela de anteontem, estamos ouvindo o livro de Esdras, que é um sacerdote, e também o Evangelho de São Lucas. E o livro de Esdras, ele, sacerdote, que estava em oração, e a gente ouviu aquilo que ele estava falando para Deus. Então, o sacerdote, a primeira coisa é rezar, rezar sozinho, rezar com o povo, rezar rezando, rezar trabalhando, a vida do sacerdote, e também para todos nós, na medida do possível, a oração. Pois bem, o sacerdote Esdras estava lá, rezando e recordando o sofrimento. Lembra que segunda-feira a gente falava do tempo do exílio, da Babilônia, o povo ficou escravo, foi levado embora, mas depois pôde voltar através do rei Ciro da Pérsia. Pois bem, então o sacerdote Esdras, hoje na leitura escutamos que ele estava lá rezando, recordando, de fato sofremos muito, mas também pecamos muito, pedindo perdão a Deus. E lá na carta aos Hebreus também fala, ainda é o Novo Testamento, aí Jesus Cristo, que é o verdadeiro sacerdote, e que ele, de fato, ele reza e ele pede a Deus perdão, ele, o sumo sacerdote, Jesus Cristo, o primeiro sacerdote, senão nós também, nosso sacerdócio, nem teria sentido em Cristo, e ele pede perdão pelos pecados do povo, e que nós, sacerdotes, pedimos perdão, em primeiro lugar, pelos nossos pecados, e depois pelos pecados do povo. Pois bem, então assim estava lá o sacerdote Esdras rezando, dizendo: sofremos muito, pecamos muito, não é fácil, mas fomos exilados, mas graças a Deus estamos voltando, e o Senhor nos deu também um brilho para os nossos olhos, fez os nossos olhos brilharem, porque nós vamos construir o templo de Deus. É outra coisa, por isso o padre Ednei também chegou já ajeitando aqui o templo de Deus, casa de Deus, casa do povo. Mas como ajeitou? Tirou o fogo do que pôr? Tirou. Mas foi bom ter tirado, estava caindo, né? Estava caindo, tirou para depois, com o tempo, mas já deu outro ar, já pintou. Cuidar da casa de Deus, cuidar da casa do povo, cada um, os padres faz isso nas suas paróquias. O padre Rogério lá tem outro Rogério, os dois Rogérios aqui, foram ordenados juntos por mim há 10 anos atrás, 2015, completaram 10 anos de padre. Pois bem, mas o Rogério Oliveira, lá em Piritiba, os dois em Piritiba, né? Piritiba ao sul, Piritiba Mirim. Lá em Piritiba ao sul, o Rogério tem que cuidar de uma grande igreja. E padre Rogério Leite aqui, na linda igreja, a sua linda também, mas a dele não é tão grande, então é a linda igreja Santo Antônio. Bem, o diácono tem a igreja São Francisco, lá em Itaquaquecetuba, no Jardim Meli. Enfim, quando a gente escutou aí a leitura, o sacerdote Esdras rezando, agradecendo, nossos olhos brilharam. De fato, quando a gente entra na igreja, os olhos da gente têm que brilhar, tem que brilhar sim, a presença de Deus, e sobretudo, por isso que tem que cuidar para ficar bonito, porque a beleza é só um reflexo da beleza de Deus. A beleza de Deus é mais ainda do que dessa igreja, da igreja São Benedito, do santuário de Salesópolis, que é tão lindo, lá de onde veio o padre Tiago Lorenzati. Então a gente entra no templo e acha tão lindo, os nossos olhos brilham, como o do sacerdote Esdras, porque reflete a beleza, o amor
e a santidade de Deus. Quando falamos de Deus, falamos do amor de Deus, da beleza de Deus, beleza infinita, né, diz Santo Agostinho, e da santidade de Deus. O brilho de um templo, da luz, das velas, das luzes que se acendem, é para lembrar o brilho de Deus, da glória de Deus, e do que Jesus disse também: eu sou a luz do mundo, e do que Jesus disse para nós: vocês são luz do mundo também. Os cristãos são a luz do mundo. A igreja tem que ser, através dos cristãos, luz para esse mundo. Então, como é bonita a missão do sacerdote e também daqueles sacerdotes que são também párocos. Nem todo sacerdote é pároco. Tem os que são vigários, tem os que são professores, tem os que trabalham na cúpia, como o Padre Marra que ajuda lá no tribunal também. Tem 1000 serviços nos seminários, leitores, tem 1000 serviços. Mas um deles, e um importante serviço, é esse de ser pároco. Rezar, ajudar o povo a rezar sozinho, rezar com o povo, cuidar do templo. Essas estavam com os olhos brilhando porque eles iam construir, e de fato construíram o templo lá de Jerusalém. E quando está construído, então cuidar do templo. E, claro, no templo a oração, e de modo especial os sacramentos, e de modo especial o sacramento da Eucaristia. Cada vez que a gente vê vir o altar, lembrar, é o Cristo presente. Ele que é altar, assim que a igreja ensina, ele é altar, ele é o cordeiro que coloca em cima do altar o pão e o vinho, eis o cordeiro de Deus, e ele é o sacerdote. Por isso que o sacerdote, quando está celebrando, presidindo, ele está fazendo em nome de Cristo, na pessoa de Cristo. Então, quanta coisa. Não é novidade isso que eu estou falando, porque o Padre Ednei, esses dois aqui já têm 10 anos, o Padre Ednei já tem um pouquinho mais, 21, pois é, celebramos os 20, né, o ano passado juntos, ele, Adalberto e Leandro. Leandro está lá, 3. Leandro está lá em Rondônia, na missão, lá em Porto Velho. Pois bem, então já sabe de tudo isso, mas sempre é bom recordar. Eu também já sei, mas é bom recordar para a gente mesmo. Eu tenho 45 anos de padre, né? E tive a graça, tirando Ednei, que já tem 21, mas os que têm de 13 para cá, eu tive a graça de ordenar. Por isso, graça de ordenar esses padres que aqui estão, Adalberto e Ednei, não, como disse. E também os diáconos. Diácono César foi em que ano? 18. Então, 18 para 25 são 7 anos. Não é isso? 7 anos. 7 anos como diácono. Alex Paulo somente 3 meses. E assim, a missão de todos nós na igreja, mas Cristo é o bom pastor. Ele está à frente. E claro, Cristo é bom pastor, por isso deixou os pastores no seu lugar. Deixa eu saudar as irmãs que estão presentes aqui. Aqui também nós contamos com as irmãs, com as religiosas, graças a Deus, a outra vocação na igreja, e aqui em Piritiba, as irmãs que estão presentes aqui. Pois bem, estava falando de Cristo como pastor, e que ele, sendo pastor, ele se faz presente, visivelmente presente, através dos pastores, a começar pelo Papa, claro, em primeiro lugar, sucessor de São Pedro, e depois os bispos, sucessores dos outros apóstolos, os padres, colaboradores dos bispos, os diáconos também. E hoje foi exatamente o que o Evangelho de São Lucas falou lá no capítulo 9. Jesus, a primeira coisa que ele fez, ele escolheu 12 apóstolos. Ele começou a sua missão
ensinando, pregando, anunciando, evangelizando e também curando, mas escolheu logo. Ele começou a fazer tudo isso e não foi fazendo sozinho. Ele escolheu logo 12 para ser os primeiros representantes dele, os apóstolos. E hoje nós ouvimos exatamente no capítulo 9 de que ele enviou, ele não escolheu para ficar só com ele, ele gostava também de estar junto, eram os amigos de Jesus, eram aqueles com quem Jesus rezava, com quem Jesus convivia e que estavam juntos com Jesus, mas Jesus enviou eles, 2 a 2. Hoje nós ouvimos então esse trecho. Chamou os 12 apóstolos, deu poder e autoridade. Olha aí, poder e autoridade. Oh, que beleza, o Pai tem poder e autoridade. Exato, mas não é poder e autoridade para dominar, não. É para orientar, para servir, para coordenar. Então é importante que ele faça isso. Os pais façam isso. De fato, eles têm essa autoridade. E Jesus escolheu os 12 apóstolos no capítulo 9, mas depois no capítulo 10 vai dizer que ele escolheu outros 72 discípulos e discípulas, e mandou também esses 72, 2 a 2. E pois bem, esse poder e essa autoridade, Jesus podia falar só poder ou só autoridade, mas ele falou as duas coisas, poder e autoridade. Claro, tem primeiro ter saúde, né? Ter a sabedoria que vem do Espírito Santo, e a autoridade, não fala por si, mas fala em nome de quem enviou, em nome de Cristo que enviou. E todo serviço é uma autoridade. Nós temos as autoridades na igreja, temos as autoridades civis. O prefeito Carlos Alberto, 4 vezes que é prefeito, tem autoridade. Autoridade para pisar nas pessoas? Não, autoridade para servir. Se o povo escolheu 4 vezes, é sinal que está exercendo essa autoridade para servir o povo de Deus. Então veja como Jesus pensou direitinho a vida da sua igreja e a missão da sua igreja, para que a sua igreja não ficasse desorientada. Escolheu os 12, deu autoridade e poder para esses 12, depois nós vamos ouvir daqui uns dias o capítulo 10, escolheu mais 72 e orientou também direitinho o que é que eles tinham que fazer. Vocês vão com esse poder, com essa autoridade, vão em todos os lugares para curar. E várias vezes fala de curar, várias vezes repete essa palavra curar. E nós na nossa Bíblia em português a gente lê curar, curar, curar. Mas lá na língua grega tem uma hora que fala curar e outra hora que fala terapia. Então aquilo que você faz também, Alberto, que vocês ajudam também de terapia, também Jesus mandou isso também. Porque a cura é para a doença física, a terapia é para a nossa doença mental, psicológica, e a confissão é para a doença espiritual, o perdão dos pecados. Está vendo? Jesus cura o corpo, a alma e o espírito. Por isso, então, essa insistência, quando Jesus enviou os 12 apóstolos, dizendo: vocês vão por aí, vão curar as doenças do corpo, da alma e do espírito. Quando Jesus ressuscitou e chegou no meio dos apóstolos e soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo, os pecados serão perdoados. Saem por aí, porque vocês em meu nome vão perdoar os pecados. Falei do sacramento da Eucaristia, mas tem o sacramento da confissão. E depois, para curar e anunciar. Também a palavra anunciar apareceu várias vezes aqui. E eles foram evangelizando. Parecem as duas palavras: anunciar, evangelizar. Ou seja, a palavra de Deus tem que chegar nos nossos ouvidos, no ouvido, nos corações das pessoas.
podia falar de Jesus através das palavras, para que se ouvisse com os ouvidos, visse as maravilhas com os olhos e sentisse, compreendesse com o coração. Por isso, então, anunciar o Evangelho. Por isso que ele recebeu logo, hoje aqui, de modo solene. Não vai ser em cada missa que vai receber, não. Agora, cada missa ele vai pegar e vai proclamar o Evangelho. Os diáconos também fazem isso, proclamam o Evangelho. E em nome de Jesus, anunciam a palavra de Jesus. Por isso que tem que ler cada vez a palavra de Deus. Tem que ler, porque senão vira só a nossa palavra. Nós não vamos anunciar a nossa palavra, vamos anunciar a palavra de Deus. Pois bem, caríssimo Padre Ednei, tudo aquilo que você procurou realizar na paróquia São Benedito, nas paróquias que onde passou antes, escutei lá na nossa sala atrás, para trás, estamos aqui na introdução, a senhora falando dos lugares onde ele já passou, exercendo nesses 21 anos o seu ministério sacerdotal, estando à frente como pastor do povo de Deus, e hoje a porção do rebanho de Cristo que é confiada a você é esta porção aqui da paróquia Santa Luzia, com as outras comunidades que pertencem a esta paróquia, e com as comunidades e com os serviços todos. Quando a gente fala as pastorais, pastoral da comida, pastoral da saúde, pastoral da criança, vicentinos. Cadê o João Idalino, que é o vicentino? Não está aqui hoje, o João Idalino? Não está aqui. Então, respeito. Ele canta também. E tem a filha que anuncia, os vicentinos. Todas as pastorais significam o serviço. Serviço aqui dentro da igreja, ministro da Eucaristia, catequistas, catequistas, pode faltar todos os serviços que são as pastorais, e também as expressões nossas, olha aí o apostolado da oração, que nunca falta, mas também Legião de Maria, renovação carismática, tudo que existe na igreja, o rebanho que se organiza, que convive, que partilha a vida, os cristãos, assim que diz os Atos dos Apóstolos, tem tudo em comum, são fiéis, são assíduos, perseverantes. Os padres têm que ser perseverantes, temos que ser perseverantes, para que o povo seja perseverante, não desanimar. Não tem muitas vezes motivo para desanimar, tem muita gente que desanima, mas tem que vencer o desânimo. Quem é vencido pelo desânimo, aí vai embora, pronto, acabou. Vai achar outro rumo. Quem é vencido, não podemos ser vencidos, tem que vencer o desânimo e ser sempre entusiasmado. O cristão é entusiasmado pela sua fé, pela sua igreja, pelo serviço que presta e sobretudo, porque Cristo, bom pastor, organizou a sua igreja, escolheu os apóstolos, escolheu depois os discípulos, as discípulas, e dentre os apóstolos escolheu um, que é Pedro, por isso que a gente fala que o Papa é sucessor de São Pedro, e assim a igreja realiza a sua missão, como disse Jesus hoje, anunciar, evangelizar, e assim seja para todos nós, especialmente que a graça de Deus, a luz do Espírito Santo sempre ilumine o nosso Pai. Amém? Amém.